Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje no canal, São Paulo e Tadieres. É hoje mais de 50 mil pessoas no Morumbi para jogo decisivo da Libertadores. Ainda tem Rames, tem Oscar, tem Vieta, tem Mercado da Bola, tem bastidores e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não? Vambora pro vídeo. Pé na porta, parece uma loucura, mas há uma dúvida no ataque, porque não há certeza se o Caleri joga. E se ele não jogar, quem pode jogar? Enfim, vai deixar muita gente de cabelo em pé, mas tá aí a dúvida. Conta pra gente. Quando eu sugeri a capinha desse vídeo, Thumb. nosso Leandro, você, a thumb, os caras estavam malucos. E a thumb, o título da capinha é Caleri ou Juan. Pode parecer É uma isso bizarrice, mesmo? né? Estou Rapaz. até tirando o óculos aqui. Vamos entender essa situação primeiro, né? O Caleri vem se recuperando daquela lesão na panturrilha que ele teve lá no jogo da Libertadores contra o Cobressal, que era uma lesão inédita na carreira dele, que é uma lesão mais ou menos de 3 semanas. Ele está no prazo de recuperação, vem treinando e só separadamente só se juntou ao elenco nos treinos desta semana, sendo que um dos treinos desta semana nem ocorreu no campo porque choveu demais, né, no CT. Então, as condições do Caleri não são as ideais, certo? Para um jogo que vai exigir demais. Como disse o Zubeldia, isso vai interferir na escalação, possivelmente do Caleri ou do Juan, e do resto do time. O time do Tadieres é muito físico, é jovem, é forte, foi como o Zubeldia falou depois da partida contra o Águia. Isso. Então, de lá para cá, o que aconteceu foi o Juan ganhar espaço em relação ao André Silva, que vinha sendo a primeira opção para a reserva do Caleri. Várias situações, várias decisões, várias falas do Zubeldia já indicavam que o Juan tinha passado à frente do André Silva, né? E teve o jogo do Águia em que o André Silva começa. Isso não quer dizer uma vantagem para o André Silva, uma desvantagem, porque ele escalou um time inteiro reserva, em tese com alguns asteriscos, que a gente vai passar pelos asteriscos. E o Juan ele joga e não vai bem, né? E não vai bem. Talvez um dos piores em campo. Um dos poucos que jogou mal, né? Exatamente. Um jogo fácil. Isso. E o Juan entra no final, faz um gol bonito, que é anulado, mas tem aquela coisa, vai pro escudo, a torcida aplaude e tal. E o Juan, fisicamente, para marcar a saída de bola do adversário, ele já é insuperável nesse aspecto. Então, pode ser, sim, e aí o torcedor de São Paulo tem que entender a estratégia, que o Juan comece contra o Talheres, pela questão física, e o Caleri entre depois no segundo tempo, entendeu? Então, Entendi. Não é uma capinha provocação, é uma capinha barra informação. O Juan tem chance, sim, de ser titular no lugar do Caleri. Então, vocês que estão aqui nessa live agora comentando, nesse vídeo agora comentando aqui nos comentários, falando, os caras amam o Juan, os caras são empresários do Juan, os caras não sei o quê, porque os caras amam o Juan, porque não sei o quê. Não é que a gente ama o Juan, é a informação. É a informação que vem. Há essa dúvida sobre quem pode jogar, se é o Juan e se é o Caleri, por todas essas razões que o Arnaldo está falando aí. E não é porque ele tirou da cabeça, é porque está informado. O Arnaldo tem acertado as escalações, inclusive. Então tem essa questão. E aí, vai aqui uma dica, vamos dizer assim. Não é uma dica KTO, mas uma dica. Com Juan ou sem Juan, o torcedor que for ao Morumbis, apoie. Não vai na primeira bola vaiar o Juan. Isso é jogo de Libertadores. É com o Juan ou com o sem Juan, com quem quer que for, apoie o cara. Esse é o negócio. O São Paulo precisa que a torcida esteja junto nessa hora, não contra. Você pode não gostar do Juan, mas nessa hora é um jogo de Libertadores, gente. Vai estar o estádio lotado, então que a torcida tenha essa noção. Depois, quiser reclamar aqui de mim na live, beleza. Mas não reclame no jogo. Tem que apoiar o cara. Aquela comemoração que ele foi no escudo foi quase um pedido de socorro dele. Né? Um pouco de alívio e falar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Né? Me apoie. Foi isso. Entendeu? Então, isso não é o torcedor do São Paulo não pode ser o torcedor modinha. Nem tem condição de ser torcedor modinha agora, porque Libertadores não existe isso, sobretudo. Exatamente. Né? Então tá aí o meu desabafo, vamos dizer assim, com relação a isso. É uma dúvida,
porque o Caleri vem de contusão, eram mais treinos, teve um treino que não foi nem no campo, ele pode não ter as melhores condições. E o Juan pode ser um cara que pode incomodar a saída de bola ali do Tajeres. E vamos lembrar o que eu sempre digo, né? Pro Zubeldia, que acabou de chegar, os jogadores de São Paulo são livros em branco, páginas em branco. Ele não sabe se ele até pode saber, mas ele não tem, não tá muito aí se a torcida é contra, se não sei o que, ele tá olhando o que é melhor pro time. Então apoiem, é o que eu peço, tá? Sem Bom, dúvida. essa é uma primeira questão. Então o Zubeldia pode ter essa surpresa, veremos o que vai acontecer. Outra questão, essa já estava aparecendo ali no jogo contra o Águia. Porque o Lucas jogou. Ele vinha voltando de contusão, precisava ser testado, parará. O Luciano entrou no final. Isso. Os dois não estiveram em campo em nenhum momento juntos. Um substituiu o outro. E a pergunta que eu faço para você é, será que é um ou outro, Arnaldo? Ou Lucas ou Luciano? Boa pergunta. Até é a primeira vez que o Zubeldia terá à disposição Caleri, Lucas e Luciano. Sempre faltava alguém. Sempre o Luciano esteve, ora o Lucas, ora o Caleri não estiveram, certo? E o jogo do Águia, exatamente como você falou, o Lucas jogou de 10, como jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil com o Dorival, aonde estava jogando o Luciano, e depois o Luciano entrou no lugar dele, certo? Daquele jogo com o Águia, voltando um pouquinho à questão da escalação, e a gente falou sobre isso na live pós-jogo do Águia, o Zubeldia, ele escalou um time reserva com o Águia, todo reserva, enquanto treinava um time titular para jogar contra o Talheres, desde a semana passada, mas o jogo com o Águia serviria muito para 2 jogadores mostrarem que estão em boas condições. 2 jogadores considerados titulares pelo torcedor e pelos técnicos que passaram pelo São Paulo. Um, o Lucas, e o outro, o Rodrigo Nestor, que vinha num embalo aí, ficou fora de um jogo até do banco de reservas, surpreendeu o jogo do Barcelona pela Libertadores, ele e o Dua Badilha ficaram fora. O Rodrigo Nestor foi bem, suportou bem, e o Lucas foi bem, suportou bem. O time que o Zubeldia treinava para enfrentar o Talheres não tinha nem o Lucas, nem o Nestor, e muito menos o Caleri. O time era o seguinte: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Alisson, Bobadilha e Michel Araújo. Ferreirinha na direita, e ele entrou assim contra o Águia, deu a pista. Luciano e Juan. Exato. Certo? Aí o Lucas joga bem, suporta bem. O Nestor joga bem, suporta bem. Então, o Nestor e o Lucas, eles estão mais aptos que o Caleri, por exemplo, para roubar um lugar desse time titular, certo? Sim, perfeito. E aí tem alguns outros sinais, né? O Lucas é o garoto propaganda do último vídeo do São Paulo para preparação para o jogo. Ele que chama o último gás da torcida. Então, eu acho que o Lucas, em princípio, não começaria, mas ele jogou bem contra o Águia e participou muito bem do último treino, no treino de terça-feira contra o Talheres, que é o treino que reuniu todos os jogadores. Então, eu acho que a tendência é o Lucas começar, mas eu não respondi a sua pergunta. Pois é. Não sairia o Luciano. Em tese, o Lucas jogaria de ponta direita no lugar do Ferreirinha. Essa é uma questão do desgaste que pode haver no início. Então, essa é uma duvidazinha. Porque, sendo livro em branco nas páginas do Zubeldia, ele pode muito bem decidir também colocar o Lucas e o Caleri no banco e começar com aquele time que ele vinha treinando. Não só pela questão do primeiro lugar do grupo, mas para o São Paulo se consolidar também na Libertadores da América. Quem sabe com uma boa atuação contra um time bom, um time que no final de semana jogou contra o Boca Juniors, empatou 0-0, está indo muito bem, né, no campeonato argentino, um time que o São Paulo nunca ganhou. Tem esse tabu, além de tudo também, né? O São Paulo nunca conseguiu ganhar no Talheres de Córdoba e acho que agora é o momento. Motivação dentro de campo, apoio da torcida, mais de 50 mil pessoas no Morumbi, que vai ser um show, um espetáculo. É pena que eu não vou poder estar com vocês lá, vou ter que fazer do estúdio por conta dessa proibição da Comebol, né? A gente não pode ter as imagens dentro da cabine, então a gente prefere fazer do estúdio para ter a melhor qualidade, para ter a melhor situação para todo mundo. Então, mas eu acho é um jogo complicado, é um jogo difícil, né? O São Paulo perdeu por 1-0, né? Lá no começo da competição, só que eu acho que tem totais condições de vencer o jogo, se mantiver esse ritmo de jogo apresentado, né, nas últimas partidas, exceção ao jogo do Barcelona de Guayaquil, que a equipe não conseguiu jogar e fazer o jogo fluir. Acho que tem tudo para o São Paulo conseguir a vitória. E se o Caleri voltar, melhor ainda.
né? Se o Caleri realmente for para o jogo, a gente não tem essa informação, se ele realmente vai ser titular, se ele vai ser relacionado para o jogo, e se ele jogar, o São Paulo vai ter um diferencial dentro de campo. Espera um grande jogo, com o apoio da torcida, mais de 50 mil no Morumbi, a torcida que conduz vai dar show mais uma vez, Gabi. Vai ser muito bacana, vamos torcer. A gente já vai falar também de Jonathan Caleri, mas só para trazer então, São Paulo e Tajeres já se enfrentaram em 5 oportunidades na história e o São Paulo jamais venceu a equipe argentina. 3 empates e 2 derrotas. A última tivemos em Córdoba lá pelo arquibancada tricolor. Tajeres venceu por 2-1. Tajeres que inclusive está numa média muito bacana, né? O técnico Walter Ribonetto faz um belíssimo trabalho à frente da equipe aí. O Souza, que o Rafinha machucou no jogo de ida ali também, deve estar de volta, né, para essa partida. Então, é um Tajeres que vem com as suas peças melhor distribuídas, Fernandão. E aí a gente vai tentar ver o desempenho. Nome muito importante também, que a gente tem que guardar. Eu falei no jogo de ida também lá em Córdoba, o Bota. O Bota é muito bom jogador do Tajeres, meia que é muito cerebral também, ajudou, meia que cai pelo lado, né, mas é muito cerebral, ajudou muito na vitória no jogo de ida lá contra o São Paulo em Córdoba, então tem que ficar atento e tomar cuidado com esse tipo de jogador. Mas São Paulo dentro de casa tem que se impor, é guerra total, o chat fala é guerra e é guerra mesmo, né, o São Paulo vai fazer aquela festa desde as 7 horas da noite na frente do Portão 1 do Morumbis, né, Independente convocou, organizados convocaram aí essa festa e estaremos ao vivo lá para trazer esse pré-jogo que vai fazer uma diferença muito grande, Fernandão. São Paulo tem que apoiar esse time, porque aquela entrada, aquele corredor de fogo já é 1-0, né, no começo. Já é 1-0, e se tratando de Libertadores da América, tem que fazer isso mesmo, né, mesmo que seja um jogo de primeira fase ainda, né, São Paulo já classificado, mas é a questão de você jogar bem, ter motivação, né, nessa parada que teve também do Campeonato Brasileiro, mostrar que o São Paulo é um postulante realmente ao título, né, voltar a jogar num nível de intensidade muito bom, né, contra o Águia não é muito parâmetro, não é muita referência, né, porque é um time de Série D contra um time de Série A, mas eu acho que o São Paulo tem que, desde o início do jogo, procurar atacar, procurar ir para cima. Vai me lembrar muito, Gabi, o jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil do ano passado, né, que o São Paulo precisava reverter uma situação adversa. Tá numa situação adversa do grupo, tem que partir para cima desde o início com o apoio da torcida. Teremos Amanhã tem que ser no estádio nesta temporada, superando os jogos do Palmeiras, superando a marca de 55 mil pagantes. Então, portanto, 55 mil pagantes que estarão lá, não vaiem. Apoiem o time, seja a escalação que for. É o começo do trabalho do Zubeldia. Como eu disse, todo mundo é um livro em branco para o Zubeldia, ele está testando jogadores. E o São Paulo precisa ser a torcida precisa ser o tal do 12º jogador, para que o São Paulo possa vencer e passar em primeiro lugar, que vai ser importante, né? O pote 1, ainda, apesar do pote 2 fortalecido, né, com provavelmente Flamengo, Botafogo, não sei o quê, o pote 1 ainda é melhor. Tem mais times menos difíceis para você enfrentar no pote 2. Então seria bem importante. Meu grande ponto, mais uma vez, são duas coisas, tá? O quanto seria o salário do Oscar, o quanto seria a transação do Oscar, quanto seria luvas do Oscar, tudo isso. Como o Gabriel gosta sempre de observar, quanto seria o pacote do Oscar, eu acho que o Gabriel pode apurar pra gente, né? E, principalmente, né, como está o futebol dele. Porque ele vai para a Liga Chinesa no auge, quando grandes jogadores estavam indo para lá, para a China. A China chegou a ter uma liga muito forte, foi aí que começou a aparecer nos videogames, os videogames se interessaram em ter a Liga Chinesa dentro do seu jogo, enfim. Né? E chegou a ter o 3º maior salário do futebol mundial. Do futebol, o Oscar, né? Que não é mau jogador, mas não é para o 3º maior salário do futebol. Todo mundo sabe disso. O próprio Oscar sabe disso, mas ele tá nem aí, tá ganhando dinheiro, tá certo ele. Tá certo ele. Dito isso, depois do boom que teve assim, o futebol chinês, começou a sair, os jogadores começaram a sair, os grandes jogadores. E ele é a última grande estrela que permanece por lá, ganhando muita grana, muita grana. Então tem que ver como é que ele tá em questão física, questão técnica, em questão tática, tudo isso, quem está avaliando, ou se ele só está voltando para o nome. Se ele estiver bem, e se ele estiver jogando o potencial que ele tinha quando ele estava no futebol europeu, eu gosto da ideia, dependendo do valor. Mais de R$1 milhão, nem sonhando. Quanto à questão dele ter saído brigado pela porta dos fundos com o São Paulo, era um jogador jovem,
era um jogador influenciável, moleque, por empresário. Acho que o maior problema são os empresários. Se for o mesmo empresário daquela época, aí eu discordo. Aí esquece tudo que eu falei sobre a possibilidade, e aí eu sou contrário. E aí eu pergunto para você, Gabriel, porque assim, é legal ver a tua opinião, porque você não vivenciou a saída do Oscar, né? E você não tá com a visão, tipo, viciada, que eu tenho ou que outros mais velhos têm. O que você acha? Eu acho, primeiro, para esclarecer a situação contratual do Oscar. O Oscar é um jogador que, na época, era agente do Juliano Bertolucci. E ele ainda tem vínculo com esse empresário. Ele ainda é atleta da Bertolucci Sports. É um jogador que, lá atrás, né, quando o Bertolucci teve esse rolo todo, ele foi por muito tempo visto como persona não grata no São Paulo. E aí depois ele voltou a fazer negócio com o clube lá para 2014, 2015 e volta a ter uma influência muito grande. O Bertolucci hoje tem uma relação muito boa com o São Paulo Futebol Clube e faz bastante negócio. Lá atrás, quando eu trouxe a informação de que o São Paulo estava trazendo o James Rodrigues, lá atrás, lá no ano passado, para meados de abril, a informação que foi dada ao vivo na Jovem Pan também pelo Fábio Prado era: o São Paulo tem 2 focos de mercado da bola. Um, que é o mais provável, é um meia colombiano, que no caso era o James, e o outro é um meia que já passou pelo clube brasileiro. Por quê? Porque no ano passado, quando o São Paulo tinha essa urgência de vir com um meia criativo, conversaram com o Oscar e com o James Rodrigues. Ou seja, foram 2 jogadores que foram consultados na época pelo São Paulo. O que eles ouviram do Oscar era que ele tinha um vínculo ainda extenso com o futebol chinês, não ia abdicar desse vínculo, e se fosse para abdicar desse vínculo, seria para ganhar algo ali não parecido, porque é incogitável, né? Seria ali mais de 10 milhões por mês, mas algo também considerável, ou seja, cerca ali de 2,5 milhões por mês. Aí o São Paulo falou: obrigado, até a próxima. O Oscar agora é uma outra situação, ele quer voltar ao futebol brasileiro, deixa as portas abertas. Seria por cifras abaixo de um milhão de reais? Certamente não. Não seria um jogador que ganharia abaixo disso. Luvas, certamente também seria acima de 1 milhão. Seria uma operação cara, mas é um jogador que deixa as portas abertas. Ele sempre deixa muito claro nas entrevistas que ele dá que ele é um jogador que ele quer voltar ao futebol brasileiro e quer voltar a escrever a sua história pelo São Paulo. Claro que isso passaria por ele abdicar de uma boa grana que ele tem para receber na China também. Se hoje tem uma negociação para renovar com o Juan, o vínculo dele se encerra em dezembro, né? E aí o São Paulo enviou uma oferta para o staff dele, mas teve uma contraproposta, seguem negociando. Não é uma negociação vista como complicada, como é, por exemplo, a do Wellington, né? Que São Paulo não enxerga um ponto final nessa história, mas também não é um fator tão fácil assim. Então, São Paulo faz uma oferta, tem uma contraproposta aí envolvida nessa história, e aí o São Paulo vai tentar chegar a um denominador comum com o Juan. Seria, pelo que a gente estava apurando, mais 3 anos de contrato para o Juan, que é um jogador que está sendo utilizado pelo Zubeldia, Sena. Fazer uma ótima Copa América para dizer para os críticos que ele tinha que ser titular, né? Isso é um ponto, Sena. Isso é um ponto que, assim, o James, ele tá contando muito com a Copa América dele, com uma ótima Copa América, para ele conseguir ter uma nova cara para o mercado da bola, né? Para ele ser um cara valorizado. Então, eu não duvido da gente ver o James jogando muita bola pela Colômbia na Copa América, e claro, vai ter aquela parcela que é chata pra caramba, que vai ficar: tá vendo? O cara poderia dar certo no São Paulo, foi injustiçado. Olha a bela Copa América que faz o James Rodrigues. Dá pra ver que o foco dele é a seleção colombiana. Ele postou, né? Início de um sonho. Então, ele tá bem focado aí, bem concentrado na seleção colombiana, que faça uma excelente Copa América para que a venda saia o quanto antes e o nosso Ilcinho, que está no chat, ficar feliz. Você já ouviu falar do jogador? Você já tinha visto ele jogar? Porque é aquela coisa, né? Quando falam de um boato, aparece um monte de expert. Não, o cara joga bem, o cara faz isso, o cara é craque e tal. E aí, quem é Vieto e vem pro São Paulo? Essa é muito boa, né? Sempre que tem uma contratação, a galera já é uma grande euforia. Nossa, esse daí joga pra caramba, tá, não sei o quê. Tudo bem, o Vitor, ele tem um pouquinho mais de bagagem, né? E a gente conseguiu ver um pouquinho mais, mas é que isso a gente exporta para alguns casos que vão para além do São Paulo, né? Recentemente, eu acho que a grande contratação, que para mim passa longe de ser grande, né? E que todo mundo do time, assim, torcedores do time se empolgaram, foi lá com o Corinthians, o Igor Coronado, e ninguém nunca tinha visto um jogo do Igor Coronado. Você falou que tinha visto, mentiu. Eu mesmo conheci o Igor Coronado quando eu tava jogando videogame e tirava a cartinha dele no Ultimate Team, máximo, né? Máximo. Agora, o Luciano Vieto, ele já teve passagem pelo futebol espanhol, teve passagem pelo futebol português, chegou a jogar
brevemente, se eu não me engano, pela Inglaterra. Assim, também não teve muito espaço. Eu lembro dele sem falar também nas figurinhas do Ultimate Team, ali quando ele estava no Al Hilal, né, antes de sair, inclusive nos últimos anos, né, mas, assim, a gente conseguiu ter um pouco mais de visão do que é o Luciano Vieto. Eu tenho um amigo que é português e é torcedor do Sporting, onde o Vieto jogou, né, lá em Portugal, e assim, ele fala, olha, é um jogador que chegou com expectativa, mas que acabou não correspondendo ao que a gente esperava dele. Palavras de um amigo meu que torce pro Sporting, que eu perguntei quando começou esse blá 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 de Vieto. É o Alberto Então, Otto. pessoal, pensando que ia falar só do jogo, né? Apareceram outras informações. A gente já tinha falado ontem no vídeo também sobre o Rames Rodrigues e Celta de Vigo que tem interesse no jogador. O jogador vai dar a vida nessa Copa América para conseguir aí sua tão sonhada transferência. E tão sonhada transferência, pelo menos por mim, para que vaze do São Paulo. Então o Celta de Vigo tem interesse no jogador. O jogador quer voltar a jogar na Espanha, né? Um centro do futebol mundial. E a gente espera que o Celta de Vigo se iluda com o Rames Rodrigues aí jogando pela Colômbia. Expectativa, a torcida é bem grande. Eu que não tinha interesse em Copa América, agora eu sou Colômbia desde pequenininho. Porque, cara, tô fora de Rames Rodrigues de São Paulo, viu? Não sei vocês. Falando em São Paulo, você teve os nomes aí. Também a gente falou segunda-feira de Vieto, né? Acho muito difícil e tal. É um jogador aí que não vingou nos clubes que passou. O Oscar, que foi o nome que eu não disse, porque realmente, cara, é uma coisa surreal, né? Se você reclama pagar 1,5 milhão pro Rames, né? Você imagina quanto é que o Oscar não vai pedir. Se ele pedir na humildade, a gente até aceita, né? Mas, assim, a gente tá lembrando aí no Oscar de final da primeira década de 2000, né? Então, assim, diferente, o futebol mudou. Como é que tá o Oscar? O Oscar já tá há anos na China, ganhando uma bolada surreal. E agora resolveu voltar. O Oscar que teve um tempo aí que quase por muito pouco não foi pro Flamengo, né? Então, assim, vamos ver aí quais são os clubes interessados. É um jogador já que tá em idade, né? Não é novinho. Então, teve aquela saída conturbada do São Paulo. Achei que na época não pegou legal. E assim, é o mesmo empresário, é o mesmo jogador, né? Mas aí você quer jogar pra torcida e contrata o cara, né? Mas será que ele tem a mesma competitividade e tudo mais pra jogar no São Paulo Futebol Clube? Porque a gente viu o Rames, veio o sonho e chegou o pesadelo, né? O cara, apesar de ter uma qualidade incrível, como é o caso do Oscar, o Rames não tem competitividade nenhuma. E o Oscar, né? Que pé está? Porque o futebol chinês, assim, é bem fraquinho, né? Quem já teve a oportunidade de assistir aí viu que é bem fraquinho. Ficar de jogo aí, a janela do meio do ano agora vai abrir. O jogador que é o mais importante tem interesse em voltar para o Brasil, que anteriormente ele não tinha. Então, se ele tem interesse, ele tem que aceitar reduzir o salário e reduzir bem, né? Para quem ganha 10 milhões de conto por mês, não tem condição de clube brasileiro pagar pelo jogador. E aí cabe o Lucas, Rafinha, né? Os nossos intermediários aí entrarem em contato com o jogador para ver se o jogador se interessa. Que é o que na verdade está sendo feito, que parece com junto ao Alexandre, né? O Lucas já conversou com o jogador e tal. Mas essa janela do Milão acho que promete. Acho que o Casares vai tentar trazer um grande nome, como foi ano passado, até para apagar um pouco essa mancha do que é o Rames Rodrigues. E vamos ficar de olho, né? O São Paulo hoje tem um jogo duríssimo contra o Tadieres invicto a 19 jogos. Não perdeu pro Boca. Continua brigando na parte de cima do Campeonato Argentino. Então, gente, eu vou seguir muito o que foi dito pelo Tirone, né? Sem vaiar, apoiar sempre. Vai ser um jogo muito, mas muito, mas muito difícil. Não vai ser moleza não, pra quem acha. São Paulo nunca venceu o Tadieres. Mas também a boa notícia é que o Zubeldia nunca perdeu para o Tadieres. Então, assim, esperamos que a gente continue aí no ciclo do Zubeldia. E o São Paulo não perca para o Tadieres, né? Preferencialmente vença o Tadieres. E termine no grupo em primeiro lugar, que é extremamente importante para as fases seguintes. Mas tem Botafogo no pote 2, você tem Flamengo no pote 2, que vai jogar contra o Palmeiras e companhia, né? Eu espero que o São Paulo tenha um pouquinho de sorte no sorteio, né? Mas futebol assim faz parte. E vamos ficar de olho aí no que pode acontecer. A expectativa é grande e a torcida é maior ainda, o jogo maior do ano até o momento.
E falando do jogo até o momento, né? Fica a dúvida cruel, né? Caleri ou Juan. Acho que tem muita gente aí se mexendo na cadeira. Mas infelizmente o futebol é físico, né? O time do Talheres é jovem. O Caleri com certeza não deve ter 100%. Ou não é apto a jogar os 90 minutos, apesar que o cara é fominha, né? Eu não duvido nada. Então fica essa grande dúvida que parece que caiu nas graças do Zubeldia. Juan novamente caiu nas graças de um técnico, né? O Zubeldia passou na mão do Carpini, o Rogério Ceni, Dorival e tudo mais. E o São Paulo tentando a renovação com o jogador com 3 anos. Acho que vai conseguir, é bem mais fácil do que a negociação com o Wellington. Agora, é impressionante, né? Impressionante. O André Silva, eu acho que é só uma questão de adaptar. É muito bom jogador. Tem seu período de baixa, é normal, chegou ali naquela empolgação. Mas vai entrar no esquema sim, não tenho dúvida não. E vai agregar e agregar muito. E o Caleri agora, pelo menos, ele tem opções, né? Que antes você não tinha. Era o Caleri com uma perna, com meia perna, era o Caleri. Agora você tem o André Silva. De acordo com o Zubeldia, você tem o Juan. Então, é importante ter opções no elenco. E seria muito bom, seria muito bacana se o Juan fizesse gol hoje, né? Entendeu? Para ver se tira essa zica. E aí pode dar mais aí confiança ao jogador. Então é isso, o jogo de Libertadores, na quarta-feira de Libertadores, eu adoro esses dias maravilhosos, de história, dias de lembranças. E vamos lá, vamos torcer, vai ser um jogo difícil, o time argentino vai chegar aqui pra catimbar, pra parar o jogo, fazer muita falta. Cabe o São Paulo ter a cabeça no lugar aí pra poder buscar essa vitória, né? E pra quem achava que só ia falar de Libertadores, a gente falou de Rames, de Vieto e Caleri versus Juan. E ainda tem a questão até do Luciano ou Lucas, mas eu acho que ele vai acabar botando os dois pra jogar juntos. Não falei provável escalação, porque falar provável escalação seria assim, arriscar muito, porque não tem como, o cara muda direto, entendeu? Acertar uma escalação do Zubeldia é perder a chance de vencer na Mega Sena. Porque o cara muda direto, é muito difícil. Então vamos esperar aí qual será a equipe que vai estar aí pronta, apta para a disputa do grande jogo do ano até o momento, São Paulo e Tajeres, tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder esse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e até a próxima e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.